Fala, turma, tudo bem? Encerrando o assunto de gases na aula de hoje. Então, vamos resolver alguns exercícios para fixar os conceitos que trabalhamos nas aulas conceituais. É de caráter fundamental que você tenha assistido às aulas conceituais para entender os exercícios, resolver eles, conseguir resolvê-los e acompanhar a linha de raciocínio durante a explicação dos conceitos. Beleza? Primeiro exercício, o EN. No século XVII, Robert Boyle estudou as transformações isotérmicas de alguns gases, medindo diversos valores de pressão e seus correspondentes valores de volume para uma dada massa gasosa. Assinale a alternativa correta a respeito da conclusão a que Robert Boyle chegou. Pessoal, transformação isotérmica. Isotérmica, lembra lá. Isotérmica é P1, V1 igual a P2, V2. São relações de pressão e volume inversamente proporcionais. São inversamente proporcionais, ok? Se a pressão aumenta, o volume diminui. Se o volume aumenta, a pressão diminui. Exatamente, a pressão diminui. Visto isso, duplicando-se a pressão, o volume ficará dividido por 4. Pessoal, se você duplica a pressão, você pega o volume e divide ele por 2. Se a pressão dobra, o volume cai pela metade. Certo? Está errado. B. O produto entre a pressão e o volume da massa gasosa não permanecia constante. O produto entre pressão e volume da massa gasosa não permanecia constante. Permanece constante. O que vai alterar vai ser a quantidade de espaço e a pressão que aquele volume de massa, aquela quantidade de massa vai estar exercendo sobre aquele recipiente. Então permanece constante. C. Triplicando-se a pressão, o volume também triplicaria. Pessoal, se você triplica algo que é inversamente proporcional, você triplicou a pressão, o que acontece com o volume? Você divide o volume por 3. Ele cai por 3 vezes, certo? Ao se diminuir a pressão pela metade, o volume seria duplicado. Opa, você pega a pressão, você divide ela para metade, o volume é inversamente proporcional, dividiu a pressão pela metade, o volume dobra. Ou seja, correto, seria duplicado. Alternativa correta, alternativa D. Beleza? Próximo exercício. É difundido entre a população o hábito perigoso de reutilizar garrafas plásticas de refrigerante e água mineral para guardar diferentes líquidos como sucos, chás e água para gelar. Uma pessoa, após preparar um chá quente para o café da manhã, permanecendo uma sombra do líquido, armazenou em uma garrafa plástica de paredes flexíveis, sobrando um certo volume de ar sobre o líquido. Após guardar o recipiente na geladeira, observou que o recipiente havia murchado, deformando na parte superior da garrafa. Observando esse fenômeno, resolva. Marca um X os fatores que sofreram mudança nesse fenômeno. Pessoal, você tinha uma garrafa, a garrafa, dentro dela você colocou uma bebida quente, certo? Um gás que estava a uma temperatura alta, então, certo? Essa temperatura, você colocou esse recipiente no recipiente também e você coloca esse recipiente dentro da geladeira. O que acontece? A geladeira tem uma temperatura diferente, você variou a temperatura, certo? Variou a temperatura, você também varia o volume, porque a pressão é a mesma. A pressão dentro da geladeira ou fora da geladeira é a mesma pressão, certo? A geladeira não é um ambiente isobárico, não é um ambiente que tem uma pressão diferente da pressão atmosférica. Logo, o que variou nesse fenômeno foi o volume e a temperatura do gás, certo? Uma vez que a temperatura baixou, o volume diminuiu, beleza? Fazendo com que então a pressão do ambiente afetasse a parede do recipiente. Porém, a pressão não variou. Dessa maneira, então, já respondendo que tipo de transformação gasosa ocorreu nesse fenômeno, ocorreu uma transformação isobárica. Por quê? Porque a pressão não variou. O que variou foi o volume e a temperatura. Certo? Visto isso, o próximo exercício, ele fala o seguinte: suponha que na situação da questão anterior ali, tenha sobrado 200 ml de ar sobre o líquido
quente inicialmente a 70 graus Celsius e que a temperatura tenha caído para 2 graus Celsius. Após ser guardado na geladeira, qual é o volume final considerando um comportamento ideal para esse gás e desprezando qualquer força de resistência da parede do recipiente? Pessoal, vamos calcular lá. Transformação isobárica. Logo, transformação isobárica, qual que é a fórmula? A pressão é constante, logo então a fórmula é, ó, volume 1 sobre temperatura 1 igual a volume 2 sobre temperatura 2. Beleza? Dados. Você sabe que, ó, volume 1 equivale a 200 ml, 200 mililitros, beleza? Temperatura inicial, temperatura 1, equivale a quantos graus? Ele fala 70 graus Celsius. Volume final, volume 2 é o que você vai querer descobrir. Temperatura 2, ele equivale a 2 graus Celsius. Tirou os dados que o exercício te fornece, transformação. 70 graus Celsius mais 273, se tornando aqui 343 Kelvin. 343 Kelvin. 343 Kelvin. Aqui, 273, 275 Kelvin. Beleza? Quer confirmar 273 mais 70, 7 com 7, 14. Exatamente. Bom, fez as transformações, aplicação direta na fórmula. Olha lá, olha lá. Volume 1, 200 ml. Temperatura 1. Opa, já estava errando aqui, ó, colocando graus Celsius. É 343 Kelvin. Aqui, ó. 343 Kelvin. Igual ao volume 2 que você quer descobrir, com a temperatura de 275 Kelvin. Tá dividindo, vai passar multiplicando. Tá dividindo, vai passar multiplicando. Na realidade não ficou muito bom isso daqui. Vou apagar. Vai passar multiplicando também, pessoal. Aqui, ó. De tal maneira que vai ficar como essa equação. Vai ficar aqui, ó. Fazer 200 ml vezes 275 Kelvin, vai ficar faltar espaço aqui. Deixa eu fazer o cálculo aqui para baixo. 300 Kelvin, 275 Kelvin. Fica mais fácil aqui. Olha lá. 200 ml vezes 275 Kelvin igual a volume 2 vezes 343 Kelvin. Certo? Acaba dos dois lados. Corta, corta. Logo, você tem 200 vezes 275. Vai dar 55 mil. Vai passar dividindo, então. 55 mil. Litros divididos por 343. Vai dar 160,3 mililitros. Opa, na verdade não é litro não, pessoal, é ml. Eu esqueci aqui, ó. Ó, confundindo aqui, ó. É ml, mililitros. Dando 160,3 mililitros, certo? Visto isso, você acha que o volume final ali é de 160,3 mililitros. Um próximo exercício. Numa competição, um ciclista descuidado, sem atender aos limites da pressão dos pneus da sua bicicleta, com pressão ideal de 120 psi,
para seu uso, os calibrou com 120 PSI a 25 graus Celsius. Porém, ao longo do trajeto, em contato com asfalto quente, a temperatura dos pneus subiu para 57 graus Celsius. Nessa situação, o que pode ocorrer com o pneu da bicicleta? Olha aqui, pessoal. Nesse segundo exercício, o que não varia? O que não varia é o volume. Vamos ter uma transformação isocórica. Quais são os valores que você vai utilizar? Você vai utilizar, certo? Qual a equação e valores que você vai utilizar, pessoal? A equação que você vai utilizar não é mais V1, T1, V2, T2. É a bem parecida que é, ó, P1, T1, T2, T2. O volume aqui, ó, é isocórico. Logo, ó, P1, P2. Quais são os dados do exercício? Ele fala, inicial, 118 PSI a 25 graus Celsius. Pressão 2 é o que você vai querer descobrir. T2 é 57 graus Celsius, certo? Convertendo as temperaturas para Kelvin, você tem aqui na primeira 298 Kelvin, na segunda você tem 273 mais 57, vai dar 280 mais 50, vai dar 280 mais 50, 330 Kelvin. 57 mais 273, 330 Kelvin. 7 com 3, 80, 80 mais 50, sobre 20, sobre 30, 330 Kelvin, tá certo. Achou os resultados? Substituição direta. Vamos lá. P1, 118 PSI, sobre temperatura 1, 298 Kelvin. Pressão secundária, pressão 2, você não sabe. Temperatura 2, 330 Kelvin. Tá multiplicando? Passa dividindo. Tá dividindo? Passa multiplicando, desculpa. Logo, você tem P2 igual a 330 Kelvin vezes 118 PSI. Tudo isso aqui vai dividir por 298 Kelvin. Corta, Kelvin com Kelvin. 330 vezes 118 vai dar 38.940, divididos por 298, desculpa, equivale a 130,67 PSI. Viu? Pessoal, sempre lembrar da transformação da temperatura de graus Celsius para Kelvin e lembrar que tipo de fórmula você está utilizando. Não confundir, saber que tipo de transformação você está fazendo, certo? Por fim, um exercício aqui sobre equação geral dos gases, para a gente encerrar essa parte toda de gases. O estado gasoso é definido por suas três variáveis de estado, a pressão, o volume e a temperatura. Por exemplo, 1 mol de qualquer gás a 1 atm a 0 graus Celsius, 273 Kelvin, em condições conhecidas pela CNPq, condições normais de temperatura e pressão, ocupam 22,4 litros. Logo, supondo que essa massa gasosa seja transferida para uma condição de 3 atm e 97 graus Celsius, qual seria seu novo volume? Tudo variou. E ele quer descobrir o novo volume. Logo, então, se tudo variou, pessoal, qual que é a equação utilizada? Pivete 1. É igual a pivete 2. Retirar os dados devidos. Pressão 1 que você está trabalhando. Pressão 1 que você está trabalhando, 1 atm. Volume 1 que você está trabalhando, 22,4 litros. Temperatura 1 que você está trabalhando, 0 graus Celsius.
já convertendo para 273 Kelvin. Pressão 2, você trabalhando a 3 atm. Volume 2 é aquilo que você vai querer descobrir. A temperatura 2 equivale a 97 graus Celsius, ele propõe. 97 graus Celsius mais 273, 273 mais 7, 280. 280 mais 90 vai dar 370 Kelvin. Certo? 7 com 273 mais 7, 280. 280 mais 90, 370 Kelvin. Perfeito? Tem os valores devidamente transformados. Aplicação na fórmula direta, pessoal. Olha lá, ó. Opa! Você tem, então, ó, 1 atm vezes 22,4 litros divididos por 273 Kelvin igual 3 atm vezes volume 2 dividido por 370 Kelvin. Tá multiplicando? Passa dividindo. Aqui, ó. Passa. Tá dividindo, passa pra cá. Esse aqui vai passar pra cá. De tal maneira que vai ficar dessa maneira. De tal jeito que fica dessa maneira. Ó. Pra não confundir, deixa eu só... atm vezes 22,4 litros vezes 370 Kelvin equivale a 3 atm vezes V2 vezes 273 Kelvin. Tá dos dois lados, pode cortar, ó, atm com atm, Kelvin com Kelvin. Ficando então 22,4 vezes 370, 22,4 vezes 370 equivale a 8.288 litros, igual a 3 vezes 273, 819, volume 2. Tá multiplicando? Passa dividindo, né? Logo, o volume 2 é igual a 8.288 litros divididos por 819. 8.288 litros divididos por 819, formando 10,119, 10,12 litros é o volume final desse gás após sua nova pressão e a sua nova temperatura. Certo? Pessoal, era isso que nós tínhamos para conversar e a gente encerra essa parte do volume 3 das nossas aulas, do nosso bloco. Agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês para futuros vídeos. Até mais.